Porque agora vamos falar sobre outro tema, que é o boi de máscaras de São Caetano de Odivelas. Estamos no mês dessas festas todas, falamos no bloco passado sobre os santos desse mês, das festas juninas, estamos no dia de São João. E agora o professor José Guilherme Fernandes, que é professor da UFPA, doutor em letras, conversa com a gente sobre esse livro dele, que é a tese de doutorado dele, que inclusive nós vamos sortear, daqui a pouquinho eu mostro de novo, que fala sobre o boi de máscaras de São Caetano. E professor, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Na verdade, a gente vai falar da origem e tal, das características, mas assim, em São Caetano de Odivelas, eles comemoram o boi de máscaras, quer dizer, apresentam bastante essa encenação, se é assim que a gente pode dizer, durante o mês de junho todo, é isso? Mais nos finais de semana. O boi Tinga é uma espécie de variação do boi bumbá, né? A diferença é que ele não tem a narrativa da Catirina, Pai Francisco. É o que por isso que ele acaba adquirindo uma característica própria, que é intitulado de boi de máscaras. Então, é um boi carnavalesco. Quer dizer que esse boi de São Caetano é o boi Tinga. Na realidade, o boi Tinga originou todos esses bois, né? Porque o primeiro foi, em 1937, foi o Tinga. Ele surge através dos pescadores que iam para o Marajó. São Caetano é uma cidade com atividade pesqueira. Eles iam ao Marajó e, numa dessas viagens, trouxeram uma cabeça de boi. E a partir daí, a relação com o santo, né, referência ao trabalho do Hudson aqui é muito forte, né? Porque é o chamado boi de promessa. Você cria o boi para reverenciar um santo, né? Então, por volta de 1937, como é uma história, digamos, da memória popular, você não tem muita precisão, mas os mais antigos colocam 1937 como esse ano, marco da origem da saída pela primeira vez. Do boi Tinga, né? Do boi Tinga, é o primeiro que sai. Posteriormente, outros bois são criados nesse formato, que é um formato... Isso falando aqui do Pará. Ele é específico, o boi de máscaras, que é o genérico, o termo genérico, ele é específico, começado pelo Tinga, é específico do Pará, né? Nesse formato em que não há um teatro. A gente pode até dizer que é uma farsa, em que você dá mais importância à ação do que a um diálogo. Não existe um teatro, como diria Mário de Andrade, um auto dramático, não é? No sentido de ser um teatro, como você tem em São Luís, por exemplo, né? Então ele se constitui numa grande festa de rua. Você se reúne, a comunidade se reúne, no caso do Tinga especificamente. Mas aí no caso do Tinga é mais agora mês de junho, é isso? Originalmente mês de junho, mas ele adquiriu um teor turístico e ele passou a ser uma referência. Então ele sai no carnaval agora, né? Eu acho que dos últimos 3 anos para cá ele é um boi que sai no carnaval também. Agora ele originou vários outros, como o Faceiro, que é, digamos, o antagonista mais clássico do Tinga, de São Caetano. E, posteriormente, o boi veludinho do Guamá, né? Quer dizer, quando você fala em boi de máscaras, que se apresenta nos espaços públicos de Belém, na realidade é o boi veludinho, que foi um boi criado por uma família de odivelenses que se estabeleceu no Guamá e resolveu criar um boi de máscara, um boi bumbá, nesse formato do boi. Agora, por exemplo, eu estou vendo aqui o livro, e aqui tem fotos, logicamente, do teu livro, e quer dizer, essas máscaras, esse tipo de vestimenta, digamos assim, de figurino, é que caracteriza também o boi Tinga. Sim, são 3 personagens principais, né? Esse aí é o que chamam de perro, ou mascarado, né? Tem mais o cabeçudo. Que é este aqui, que eu vou já mostrar também, que são esses, né? Exatamente, né? Esses são mais conhecidos, né? Que aqui em Belém passaram a chamar de cabeção, mas é cabeçudo, originalmente um relato de São Caetano. E tem o que eles chamam de buchudo, que é aquele não padronizado, é como se fosse um brincante de carnaval que se fantasia da maneira que quiser, com a máscara que quiser, né? E eles configuram, quer dizer... Fora isso, tem uns mutucas, que são as pessoas que acompanham. É um grande cortejo de rua, na realidade, né? Então, esses são os principais que ficam no entorno do boi e existe um segundo círculo, digamos assim, que são os mutucas, né? Na realidade, eu vejo o boi como um grande teatro de ruas avessas, né? Esse é o boi. Que afinal de contas tem que mostrar o boi. O boi Tinga. A diferença... Já mostramos os mascarados e mostramos marca do boi Tinga, que ele é um boi de 4 pernas, porque os odivelenses dizem que boi de 2 pernas é galinha, né, boi, né? Então o boi tem que ser de 4 pernas.
Agora, é muito interessante o aprendizado, porque a pessoa que se posta atrás, quem está na frente, logo abaixo da cabeça do boi, tem um orifício que você consegue enxergar mais o chão, mas quem está atrás não enxerga nada. Então, na realidade, ele vai no ritmo do parceiro da frente. Então, a composição dos parceiros é uma coisa desde criança, né? As crianças já começam a ensaiar no entorno do boi, naquilo que eu chamo de um boi imaginário. Uma segurando a cintura da outra e vai dançando como se estivesse dentro de um boi. Então isso é realmente o que a gente chama de cultura popular. É um aprendizado da experiência através do tempo. E esse imaginário, o que significa na cabeça das pessoas? Em relação a brincar no boi? Ao brincar. Eu vejo que acabou se tornando uma identidade odivelense, né? Se você pergunta para o jovem, enfim, na oportunidade eu tive essa curiosidade, o que marca São Caetano, enquanto aquele espaço próprio, identidade própria? É o caranguejo. Já ia falar que o caranguejo, por sinal, não está tão assim, né? tão favorável, né? E o boi, né? Então, houve um período que ficou muito restrito à própria comunidade, né? Eu acho que até final dos anos 90 era uma brincadeira de São Caetano e quem sabia, quem conhecia, que tinha parente lá. Mas, e aí, acho que respondendo um pouco aquela questão de que as tradições acabam, eu não sei se elas acabam, acho que elas são ressignificadas, né? E essa ressignificação, porque o boi de máscaras, num determinado momento, até através dos políticos, ele passou a ser uma identidade, tal qual você tem a Marujá de Bragança, né? Tal qual você tem os Campos do Marajó. Então ele acabou sendo uma identidade, um símbolo do Pará. E essa ressignificação, inclusive, torna-se um atrativo turístico até. Sem dúvida, né? É porque, na verdade, a gente, quando fala em manifestação cultural, e mais assim, essas manifestações mais populares, a gente quer sempre como se colocar numa redoma, né? Isso. Então, assim, a coisa era feita assim, na tradição, e assim. Tem que ser daquele jeito. Não, só que as coisas vão tomando outras características, vão mudando porque o tempo vai passando e as coisas vão modificando. E não sei também se é nem evolução, mas elas vão mudando, né? E é o que você está dizendo, elas vão ressignificando. Essa é a palavra. E aí elas vão criando outros aspectos. E a gente, quando fala sempre de uma forma meio saudosista, nostálgica, romântica. Não, porque... E a gente tem que entender que as coisas vão, né, mudando. Até para que haja um sentido, uma continuidade. Né? Porque tem que continuar. E não pode continuar daquele jeito exatamente que era, né? Eu acho que é muito uma escolha da comunidade. Porque a gente tem que ver qual é a relação que se estabelece entre eu, por exemplo, pesquisador, aquilo que eu quero, aquilo que ideologicamente eu levo para campo, né? E o que a comunidade quer. Né? Então, é um limiar muito tênue. Né? Eu acho que a gente tem que ver os vários atores envolvidos numa manifestação. Por isso que eu vejo que a festa é o espaço de pensar politicamente e ideologicamente as coisas. A gente acha que ciência só se faz na seriedade dentro do laboratório. Não passa por aí. A festa, o espaço de celebração, é um espaço para se pensar a composição da sociedade. Né? Então, esse trabalho ele é muito voltado para essa tônica, né? Ver como os vários atores estão significando que é Boitinga. Né? Então, o governo significa de uma maneira mais turística. O pescador coloca aquilo como uma tradição. Os jovens veem aquilo como uma continuidade e um orgulho de ser odivelense. Né? Quer dizer, o que é que marca você enquanto odivelense? Lá tem o Boitinga. Então, isso acaba sendo cartão de visita. Acho que aqui no Pará a gente tem, falando em ressignificação, tem o Sírio, né? Que mais ressignificado que ele já foi, mas está aí ele, quer dizer, já mudou, houve alterações, a forma de levar a berlinda, de não sei o quê, mas aí ele está, como sempre, grandioso, né? Eu acho que o problema é quando você coloca interesses conflitantes, né? Que sempre vai haver também. Não dá para achar que as coisas são passíveis, né? Eu acho que agora o problema é exatamente quando você impõe um determinado modelo. Né? Existem certas instâncias que querem, olha, você tem que fazer o boi assim, você tem que fazer o artesanato assim. Eu acho que isso que é problemático. Não tem como. E, Renata, dando gancho aí dos bois, né? Nós estamos com uma programação na Estação das Docas, que está o mês de junho inteiro. Vai ter que a Paixão do Boi. Dia de sexta, sábado e domingo, a partir das 17 horas. Nós já tivemos bois se apresentando. Inclusive vieram bois de Capanema, de Bragança. Então, assim, a gente percebe que a gente está tendo um grande público e a gente aproveita para convidar também todo mundo de casa. Sexta-feira? Sexta, sábado e domingo, a partir das 17 horas. Uma programação gratuita para quem quiser contemplar, né, a apresentação do boi. Né? E eu gostaria que ele explicasse um pouquinho para a gente a diferença entre o boi daqui do Pará e o Tins.
Se há uma diferença? Eu diria, como eu falei, tudo procede do boi bumbá, né? A história da Catirina, grávida, mulher de um vaqueiro, uma determinada fazenda, e que teve vontade de comer a língua do boi. É por isso que você tem música, né, Catirina, que só quer comer a língua do boi, né? E ele mata o boi depois de muita insistência da mulher, desejo grávida, imagina, cuidado. Desejo de grávida, e ele acaba matando e foge da fazenda, ele é perseguido, aí entra a figura do pajé, primeiramente dos índios e dos caçadores que perseguem o vaqueiro, trazem de volta, prendem, e entra o pajé para ressuscitar o boi e tudo termina bem. Né? Mas essa história, ela originalmente clássica. É uma história clássica europeia. Com adaptações, porque já entra vaqueiro e tal, então isso, já quer dizer, trazida pelos europeus, mas aqui ressignificada, para usar o muito termo. Muito provavelmente porque, em se tratando de cultura popular, você não tem datas, você não tem certeza, você tem uma memória popular que você, por isso que o meu trabalho foi um trabalho de campo, de entrevistas, né? De certa maneira etnográfico também, e esse é o modelo, o grande modelo de boi bumbá ou bumba meu boi, né? No nosso caso, que nós chamamos de boi bumbá, que é exatamente do Maranhão para cá, nós chamamos de, bumba meu boi também no Maranhão, no norte que é boi bumbá, né? Só que o Tinga, ele incorpora esse teatro, certo teatro que existe, essa dança dramática, né? Mas ele não tem essa narrativa. As pessoas se reúnem em frente à casa do seu Zé do Lodge e começam a dançar. E num determinado momento sai aquele cortejo como se fosse um grande cortejo carnavalesco. Não tem uma historinha, assim, um enredo, não. Né? Eles vão, o grande enredo, quer dizer, tem um vaqueiro, que é muito mais para instigar o boi, para ele se tornar violento, se lançar contra a multidão, ou contra os cabeçudos, o perro, né? Então, essa é a tônica, né? Mas eu vejo que é um teatro popular porque acaba sendo um apanágio para que a comunidade se junte. Então, quando tem a festa do boi, sei lá, o fulano que não ia há 2 anos a São Caetano, ele aparece para participar numa determinada noite e ali revive, conta história, casamentos, enfim, namoros também são firmados ali, né? Então, acaba sendo não um teatro diretamente vinculado à ideia da dança dramática, mas sim da própria comunidade. É uma celebração, é uma forma de celebração. A Isa estava falando que, por exemplo, na Estação das Docas, esse mês eles estão apresentando os bois, estão sendo apresentados todas as sextas-feiras e sábados, né? Sábado e domingo. E aí se vem de várias regiões, várias cidades do Pará, do interior do Pará. Aí são, cada um tem uma característica, mas é boi bumbá, né? O chamado bumbá que você está dizendo. Do modo geral, que né? foge mais com uma caracterização. Porque o São Caetano é bem o boi Tinga, né? Bem marcado. Quer dizer, o Tinga originou, existem outros, né? Por isso que se tornou um termo boi de máscaras, que tem esse formato. Mas acho que tem que ressaltar que, aquilo que falávamos há pouco, você tem a Estação das Docas é feita para o espetáculo. Não é bom ou ruim, mas é do espetáculo. É outro tempo, uma outra lógica. Mas tem a da comunidade. Então, eu acho que é interessante você ir à estação, mas também vá a São Caetano, vá a Capanema, vá a Bragança, ver como essa festa está. Bacana. Tem pergunta do telespectador, né, Marcelo? Tem um comentário da professora Eunice. Ela diz: o Guamá era o bairro que tinha mais boi, mas hoje até o espaço do Malhadinho está sem atividade. Depois que o mestre Fabico, que era a tradição, faleceu, ninguém mais falou nele. Comentário da professora Eunice. Eu acho que a gente tem um problema sério com memória. Eu não vou nem falar especificamente da cultura popular, mas eu estive recentemente em Buenos Aires e você tem um museu da memória da ditadura cívico-militar. E eles mantiveram aquele espaço de tortura. Eles não transformaram aquilo ali numa galeria, né? Então, eu acho que o mestre Fabico faleceu e cadê essa herança do mestre Fabico? Tudo bem, se o filho, a família não quiser, é uma opção de cada um. Mas, de repente, é interessante que você tenha políticas de Estado, né, que possam dar visibilidade, se garantir essa continuidade. Porque, às vezes, você não sabe, porque não existe memória. Inclusive, a gente pode se reportar porque a gente estava conversando com ele. Seria uma forma para que a gente não caísse no esquecimento, para que as questões ficassem mais reavivadas. Mas aquela frase, pessoas, né, que o Brasil é um país sem memória, né? A gente não, acho que vem mudando, mas não preservamos muito, né? Eu diria que, memória existe. Talvez o que falte é você entender que não existe uma memória, né? Existem memórias. E todas têm um certo espaço. Né? Tem mais, né, Marcelo? Passa mais um caminho, né? Assim como a gente acaba, eu acho que não tem política mesmo que precisava ter, mas
eu acho que eu também preciso, a escola também precisa oferecer alguma coisa. Sem dúvida. E eu, como cidadão, acho que devo me interessar para saber o que o meu estado oferece, o que a minha cidade oferece. Às vezes se viaja para fora e a gente acaba levando só aquilo que está no imaginário coletivo sobre determinada região, porque eu próprio nunca me interessei em saber e explicar e dizer assim, não, na minha terra é assim por tal motivo. Então falta também. E eu acho que nós somos muito assim, os paraenses. Eu acho que em outros estados, outras cidades, as pessoas, não sei, tem essa impressão, valorizam essas coisas, explicam, sabe o que? A gente sai daqui e, como você disse, sem saber exatamente as nossas, sem conhecer mais a fundo a nossa história, as nossas manifestações culturais. Nós temos um e museu acaba nacional, falando disso com propriedade. Em relação à Amazônia. Tem. Você tem, por exemplo, a herança do Câmara Cascudo, que é uma das referências chamadas folcloristas dos anos 60, 70, por mais que tivessem sido discriminados por uma parte pela própria academia. Eu sou da academia, mas eu tenho muita crítica à própria academia em relação a isso, né? Mas você tem o Museu da Cultura Popular Câmara Cascudo em Natal, né? Quer dizer, grande parte da coleta que ele fez está nesse espaço, né? Você tem, acredito que, acho que em São Paulo, não recordo exatamente, mas tem, não com esse sentido de cultura popular, né? Mas você tem... Eu ia dizer isso, tem o Dragão do Mar e Fortaleza que tem também. Se bem que eu acho mais forte a Casa do Maranhão em São Luís, né? Eles preservam bem... Sim, tem um acervo. Eles têm um acervo, é verdade. Exatamente, em relação ao boi principalmente. No geral é pouco. Poderíamos ter bem mais, né? Porque os museus, eles são acadêmicos, né? Eles são eruditos, eles não são populares. A academia precisava se movimentar, né? Gente, tem mais, Marcela? Tem mais uma pergunta da Andréa Leão. Ela pergunta se tem alguma diferença do boi do norte para o boi do nordeste. Se a gente for tomar como referência o boi de Parintins, tem algumas variações sim. Por exemplo, em Parintins você apelou mais para o elemento selvático. Então você tem a cunhamporanga, né? Se tornou extremamente interessante a tecnologia cabocla que eles fizeram lá, né? Então, aqueles movimentos todos que você vê às vezes no Carnaval do Rio de Janeiro, você vê em Parintins, é uma coisa maravilhosa, bem interessante. Então, em termos de enredo, houve essa incorporação de elementos mais da floresta. Agora, na origem, o boi de Parintins, ele é nordestino e, particularmente, o garantido, ele é originário pelo seu Lindolfo Monteverde, que foi maranhense, né, migrante, foi para Parintins, mas ele era maranhense. O boi de máscaras, que é a sua tese de doutorado, que você defendeu o que? 10 anos atrás. E é esse livro que a gente sorteia hoje aqui, né? Sim, que é esse seu trabalho, mas você pesquisa... Também pesquisou aqui nesse outro livro que aqui você pesquisa a marujada. Eu não digo apenas a marujada, eu falo em devoção de São Benedito, porque é uma outra questão. Quando se fala em São Benedito, só se acha que existe a marujada em Bragança. Não. Em Bragança você tem a festividade que começa em abril, com os esmoladores. Então tem dois momentos, a esmolação e a marujada. Que é esse outro livro que a gente não vai sortear hoje, eu vou segurar para outro dia. Isso. É esse aqui que você fala. Eu lancei em 2011, perdão. Esse é outro trabalho teu também, outra pesquisa tua, isso, né? Na linha das festas, das celebrações populares. Bacana, interessante. E você continua ainda atualmente, esse trabalho? Eu estou interessado em pesquisar a presença de São Sebastião, né, do sebastianismo, tanto em São João de Pirabas quanto na Ilha dos Lençóis, no Maranhão, porque nós temos uma proximidade muito grande, né? A nossa relação com o Maranhão é uma coisa que a gente não dá muita bola, mas é muito forte, né? Principalmente nessa região costeira, em função da pesca, esse movimento, e evidentemente os pescadores levam seus rituais. O sebastianismo é uma dessas presenças. Aí você agora está nessa pesquisa? Estou iniciando agora essa pesquisa. Já houve trabalhos, com certeza, de bons trabalhos, mas eu quero ver um pouco essa relação com a ideia de sebastianismo português mesmo, né? Porque isso é uma herança portuguesa, né? A ideia da vinda do Messias, né? Isso a Umbanda também trouxe para si, é um hibridismo bem interessante. Acho que você tem que vir aqui outro dia para a gente falar disso, que esse assunto também é bem bacana, esse tema interessante. Alguma pergunta para finalizar esse bloco? Por enquanto, não. Não, né? O Hudson também, Isa, acho que concluímos. Agradeço. Te agradeço por você ter vindo, foi muito bom, viu? Conversar com a gente